Jesus, nós acreditamos que o Senhor está no nosso meio. Nós acreditamos que o Senhor vem por muito e muito tempo falando nesse lugar. E nessa semana nós queremos que o Senhor tenha falado conosco. A palavra diz, Senhor, que em Ti estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós clamamos ao Senhor que o Senhor nos revele, que o Senhor nos ajude a Te conhecer. Nós existimos para Te conhecer e Te glorificar. Peço que o Senhor continue falando conosco. Nos altos céus, Deus, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre nós hoje. Que o Senhor abençoe, que o Senhor fale os ouvidos, que o Senhor fale os corações. Nada disso tem valor, Deus, se não for colocado em prática. Não é mera estética, Deus. É para glorificar o Teu nome. Continua. Amém. Uns 2 meses atrás, um mês atrás, 2 meses, 1 mês e meio atrás, 2 meses atrás, eu estava ouvindo uma pregação do pastor Felipe Passolé. Eu escuto as pregações dele, de vez em quando. E nós somos amigos há um bom tempo, né? Na verdade, desde que eu cheguei no seminário, depois de um tempo que eu cheguei no seminário, nós nos aproximamos muito e viramos bastante amigos. Então eu gosto particularmente de escutar as pregações dele. No final de uma pregação, ele falou algo que me chamou muita atenção, que me fez preparar uma mensagem ou um estudo, não sei como poderia chamar. Eu não lembro exatamente nem o tema da mensagem que ele estava falando, mas ele estava falando sobre, eu acho que era sobre missões, a importância de nós ganharmos almas. E no final da mensagem, vocês bem devem lembrar que ele falou sobre a questão do inferno. E falou que se nós entendêssemos bem a questão do inferno, talvez nós correríamos mais atrás das almas, nós nos empenharíamos mais para tirar as pessoas, né, fazendo a nossa parte humana, assim dizendo, da vida de pecado. E ele comentou na mensagem, eu lembro, de que é importante você ver mensagens, você ler sobre esse assunto, inferno. Na verdade é uma coisa que é difícil de você falar do que você não vê. Às vezes é tão difícil você descrever o que você vê em palavras. E o inferno é algo que acontecerá na eternidade, a condenação eterna dos ímpios. E nós não vemos, nós não o sentimos, nós não temos, embora alguns dizem que já foram lá e viram e escrevem até livros como as Divinas Revelações do Inferno, essas heresias que tem por aí afora, mas na verdade, nós não temos uma noção do que é. Mas ele falando sobre isso na mensagem me despertou sobre estudar sobre o assunto. Uma vez eu tinha escutado que os puritanos, eles concentravam muito em meditar algumas coisas. Eu gosto muito dos puritanos. E um dos assuntos que os puritanos mais meditavam é na doutrina do inferno. Porque, na verdade, como Baxter fala, uma verdade ela nunca vai ser fixada no teu coração até quando você começa a meditar nela. Então nessa manhã eu gostaria, dentro das nossas capacidades humanas, de nós analisarmos o texto bíblico que trata sobre esse assunto, que trata sobre o inferno, para nossa meditação pessoal, para a análise da nossa alma, porque nós falamos tantas coisas, de como ser sucesso, de como ser disciplinado, de coisas palpáveis em si. Mas eu acredito que o próprio Senhor Jesus, um dos assuntos, se não o mais que ele falou, foi sobre o inferno. Jesus mesmo falou mais sobre o inferno do que o próprio céu. E às vezes vocês vêm, eu escutando mesmo até a mensagem do pastor Felipe, ele chega e fala assim, vocês devem pensar, ele só bate, ele só prega sobre o pecado. Mas quando você vai olhar para a Bíblia,
o quanto é falado contra o pecado. Como eu falei até, acho que foi ontem, só no Antigo Testamento 600 vezes pelo menos é relatado sobre a ira de Deus. Então, nunca pense que é agradável para um pregador falar sobre isso, contra o pecado ou contra a doutrina do inferno, ou sobre a doutrina do inferno ou sobre outra coisa. Não é uma questão de ser agradável, é uma questão de ser bíblico, e poderia acrescentar muito bíblico. E o próprio Senhor Deus colocou isso repleto nas Escrituras e cheio desse assunto nas Escrituras, por causa da importância que é o assunto. E pensando sobre isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 25, eu creio que nós temos o capítulo com a melhor descrição sobre o juízo final. E dentro disso nós vamos discorrer sobre esse assunto que é da condenação eterna. Nós vamos ver algumas ideias absurdas que tem sobre esse assunto e o que realmente implica nesse assunto. Mateus capítulo de número 25, versículo 31. Eu gostaria que você abrisse comigo. Nós vamos ler alguns textos também ao longo do nosso estudo. Mateus capítulo 25, versículo 31. Nós vamos ler os textos do qual o Senhor Jesus ele fala sobre julgamentos. Na verdade, o capítulo 25 fala da parábola das virgens, fala da parábola dos talentos. Ele é todo escatológico em si. E aqui é como se o Senhor Jesus ele abrisse as janelas do céu e nos mostrasse o que vai acontecer comigo e contigo um dia. As pessoas relatadas aqui nesse capítulo somos nós, na verdade. Então nós estaremos exatamente nessa situação que essas pessoas estão. Versículo 31 do capítulo 25, a Bíblia fala: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, da sua glória. Nós estamos tratando de um Cristo glorificado aqui, não um Cristo mais humano em si, mas de um Cristo glorificado. Nós estamos falando de algo futuro. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então aqui não há mais livre escolha geográfica, vamos dizer assim. De forma involuntária, todas as pessoas serão levadas diante do Cordeiro e estarão diante dele, pessoas de todas as eras, pessoas de todos os lugares, pessoas de todas as épocas, de Adão até o último homem nessa terra, será colocado diante do Cordeiro. E agora é o grande e terrível dia do Senhor, como as Sagradas Escrituras falam. E aqui também diz que elas serão separadas, como um pastor separa os cabritos das ovelhas, serão separados diante dele os justos dos ímpios. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedaste, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntaram os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. E agora o foco ele é retirado dos justos, mas deslocado para aqueles que chegaram em falta, aqueles que não andaram segundo a luz que tinham, aqueles que não praticaram aquilo que sabia que deveriam praticar nessa terra. E o Senhor Jesus, como ele mesmo relata sobre ele mesmo falando: então o rei dirá também aos que estiverem à esquerda, à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Versículo 41 é esse. Note que o inferno em si não foi preparado como um fim último para os homens, mas para o diabo e os seus anjos.
mas agora os ímpios farão parte desse grupo condenado. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Irão estes para o castigo eterno. Esse texto nós devemos tomar muito cuidado para não interpretá-lo de forma errada, porque quando há argumentação tanto dos justos como dos ímpios de como está sendo realizado o julgamento, ou seja, o Senhor Jesus ele vai falar: estive com fome, me deste de comer, e tudo mais que ele fala, e eles perguntam: mas quando tiveste isso? Se nós não cuidarmos, nós vamos pensar que o julgamento vai ser feito baseado somente nas obras de caridade, nas obras sociais e humanistas. E não é essa a ideia principal do texto. O Senhor Jesus em nenhum momento ele está falando que se você sair dando comida para as pessoas, se você sair meramente visitando os presos, se você simplesmente sair vestindo os desnudos, você vai ser salvo. Acredito que muitas pessoas interpretam isso de forma errada e fazem essas coisas somente com esse fim, esse objetivo. Mas não é essa a ideia do Senhor Jesus aqui. Quando ele fala e usa esses termos humanos, por assim dizer, de fome, sede, de vestes, de prisão, ele está dizendo que há um tempo, há um momento em que nós temos, que é nesse local onde nós estamos, na terra, e nesse espaço-tempo, em que nós vamos tomar decisões e escolhas na nossa vida, que refletirão um dia para serem julgadas e interpretadas por Deus na eternidade. Não é que o julgamento será baseado nas obras, até porque nós temos em outra parte das Escrituras o próprio Senhor Jesus tratando com um grupo de pessoas que vai dizer que expulsou demônios em seu nome, que pregou no seu nome, e o Senhor Jesus vai no final dizer: nunca vos conheci. Porque todas essas coisas são possíveis de serem feitas sem ter comunhão com Deus, e mesmo que elas sejam feitas num sistema religioso, a questão do grande dia e do julgamento, ela não vai ser baseada somente no dar comida, no dar bebida, na visita aos enfermos, no suprir a necessidade dos irmãos ou dos ímpios. O julgamento não vai ser baseado no que se faz, mas na intenção pela qual se faz. Então aqui ele é usado uma linguagem, e você tem que entender que ela não é no sentido literal, mas é para passar a ideia principal, que é: o julgamento será feito baseado na prática da luz que você tem, segundo a intenção do teu coração. A grande verdade é que todos nós um dia estaremos diante do Cordeiro. Isso é uma verdade, nós aceitando ou não, se nós aceitarmos ou não, se nós esperamos ou não, com grande expectativa ou não, lembrando disso durante o nosso dia ou não, sendo cristãos missionários, amando a Deus com todo o coração, ou sendo ateus, nós estaremos um dia diante do Senhor Jesus, que nos julgará. Todas as pessoas, de todas as eras, de todas as tribos, raças, culturas, todos nós estaremos. O julgamento ele não vai ser comparativo. Deus nunca vai olhar para alguém e dizer: você fez menos que fulano, ou você fez mais que Beltrano. Por ter feito menos você será condenado, e por ter feito mais você será salvo. Não é essa a base, o fundamento do julgamento. Deus vai olhar para a luz que você tem, para as tuas práticas e para a tua intenção. Base que poderíamos encerrar aqui. Eu acredito que não há um grupo tão privilegiado e beneficiado quanto os seminaristas, quanto a luz recebida. Agora, duas verdades sobre isso. A duração do castigo que eles entrarão é o castigo eterno. E
dentro desse texto também, o momento de entrada nesse castigo. Quando que vai ser esse momento? A Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 102, versículo de número 25 e 26. Salmos 102, 25 e 26. Diz assim a Bíblia: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudará e serão mudados. O grande dia do Senhor acontecerá quando não existir mais nada. Quando tudo o que foi criado, tudo o que é matéria, for aniquilado, eliminado. E somente aquilo que é eterno, somente aquilo que não pode ter fim, que são as almas dos seres criados, é nesse dia em que haverá um grande julgamento. Existem duas ideias contra a doutrina do castigo eterno. E o que eu quero defender aqui nessa manhã é que o tormento dos ímpios será absolutamente eterno. Existem duas ideias contra isso. Duas fortes vertentes contra essa ideia de que o tormento dos ímpios será absolutamente eterno. A primeira delas é a doutrina da aniquilação eterna dos seres. E aqui nós colocamos o grupo dos Testemunhas de Jeová. Os Testemunhas de Jeová, eles acreditam que não existe a doutrina do tormento eterno dos ímpios, mas que o inferno, por assim dizer, que não existe inferno, ele será a aniquilação eterna. Ou seja, quando você morrer fisicamente nessa terra, simplesmente, se você morreu ímpio, você deixará de existir. Não existe vida após a morte para aqueles que morreram em pecado. Essa é uma doutrina contra o que nós acreditamos. Ou seja, Deus punirá os pecadores com seu extermínio. Não existirá mais. Isso é uma falsa doutrina. A segunda falsa doutrina contra isso é a doutrina do justo castigo, porém por um tempo apenas e não eterno. Ou seja, alguns acreditam que Deus punirá, que Deus exercerá a sua sentença contra os ímpios, contra os criminosos, aqueles que quebraram a lei. Haverá isso, mas não será de forma eterna. Então nós vamos explicar. Porque, em primeiro lugar, como principal, eu gostaria de falar que Deus, ele não deixa de ser justo, misericordioso e santo se ele castigar os ímpios. Deus, ele não deixa de ser justo, misericordioso e santo em castigar os ímpios. Quanto à justiça, nós dizemos que é dar aquilo que é correspondente, proporcional ao ato. Alguns podem dizer: como que pode a condenação ser eterna, sendo que a pessoa passou apenas alguns meros anos nessa terra em pecado? Eu vou viver apenas 40 anos em pecado nessa terra, 60 anos que seja, em pecado nessa terra, e como que pode tratar como proporcional, se do outro lado tem uma eternidade pagando por meros 40, 50 ou 60 anos eternos? Em relação à santidade, santidade é a qualidade de quem é puro, bom e sem pecado. Como que pode Deus permanecer, ser e permanecer santo, se pureza e castigo parecem ser tão opostos? Ser puro e ser santo e provocar sofrimento aparentemente parecem ser tão opostos. Como que pode eu encaixar a santidade de Deus com o promover sofrimento em pessoas? Em relação à misericórdia, misericórdia é não executar apenas a pena pelos atos cometidos. Mas como pode, se Deus é misericordioso, como vai usar a misericórdia para os condenados eternamente? Como poderia Deus, que as suas misericórdias não têm fim, suportar
ver as suas criaturas sendo punidas eternamente. E para explicar, em primeiro lugar, eu gostaria de falar que não é contrária à justiça de Deus castigar os ímpios eternamente. Não tem nada de oposto à justiça de Deus. Deus não deixa de ser justo. Na verdade, para ser justo, Ele precisa castigar os ímpios eternamente. O pecado ele é abominável o suficiente para receber tal punição. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo de número 4, que todo aquele que pratica o pecado também quebra a lei. Porque o pecado, ele é a transgressão da lei. O pecado nada mais é do que a quebra, a transgressão da lei de Deus. Agora nós precisamos entender o que é a lei de Deus. Em Mateus capítulo 5, versículo 18, a Bíblia fala: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Nós temos que entender que a lei de Deus, ela não é uma lei temporal. A lei de Deus, ela é eterna. Então, quando nós pensamos que seria injustiça, mas eu pequei 40 anos, 50 anos e vou passar a eternidade toda, você não está quebrando uma lei que está presa ao tempo. A lei que nos é colocada, a lei que te é colocada, que você tem por dentro de você, ela é eterna. Então a quebra dela não pode gerar somente punição terrena e temporal, mas a quebra dessa lei que Deus colocou no teu coração e no meu coração, se ela é uma lei eterna, a consequência da quebra dessa lei, ela tem que ter proporções eternas. A obrigação de amar, honrar e glorificar a Deus é de valor infinito. E a quebra merece punição proporcional infinita. Então, não somente Deus ele não é injusto dele punir, mas para que ele seja justo, para que não haja falta desse atributo de Deus que é a justiça, é necessário a punição em proporções eternas. Em segundo lugar, não é contrário à misericórdia de Deus castigar os ímpios eternamente. A Bíblia fala no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo de número 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se a cada manhã. Viu? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, como que pode Deus, que é eternamente misericordioso, infinito em misericórdia, Ele não exercer a misericórdia na eternidade para com os ímpios? Isso é uma noção antibíblica de misericórdia. Isso colocaria Deus como um Deus fraco emocionalmente, que não suportaria ver o ímpio castigado. Aquilo abalaria tanto as suas emoções. Mas eu criei esse ser e ele está sendo eternamente castigado. E agora Deus teria que exercer a sua misericórdia por causa de uma fraqueza emocional que ele tem em não suportar aquele que está sendo condenado. Interessante sobre isso é que se nós tivéssemos a oportunidade de presenciar uma cena de estupro, de pedofilia, o nosso senso de justiça que Deus colocou dentro de nós, ele reprova aquilo automaticamente. Ele abomina aquilo automaticamente. E a última coisa que você vai querer para aquele criminoso é que ele esteja livre. A última coisa que você vai querer para aquele criminoso é que ele fique isento de uma punição proporcional ao seu crime. Na verdade, como humanos que somos, nós desejaríamos uma punição maior do que a merecida para aquele criminoso. Onde está a nossa misericórdia?
Acontece que o senso de justiça que nós temos e que Deus compartilhou esse senso que Ele tem nele mesmo com nós, exige isso. Então, a grande questão não é uma falta de interpretação do que é a misericórdia, mas é uma falta de interpretação do que é pecado e a proporção do pecado. Em terceiro lugar, não é contrário à santidade de Deus que Ele mande as pessoas condenadas para a eternamente. A Bíblia fala no livro de Salmos, capítulo 24, versículo de número 4, aliás: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O salmista faz uma pergunta interessante, e eu acredito que ele faz essa pergunta para si mesmo: quem subirá ao monte do Senhor? Quem permanecerá no seu santo lugar? Se existe uma coisa que acontece constrangedora, é quando você não está andando correto e você é colocado no meio de pessoas que andam corretamente. É quando você não está, vamos pegar uma coisa bem normal, é quando você não está vestido adequadamente ao local. Se você vai numa formatura, e você chega na formatura, ou num casamento, numa cerimônia, e você percebe que todos estão de terno, as mulheres todas estão de vestidos da melhor qualidade, e você chega lá de chinela havaiana, você chega de bermuda e de camiseta regata, você vai se sentir totalmente desconfortável àquela situação, àquelas pessoas. A não ser que você não tenha bom senso, mas todos se sentirão desconfortáveis, com certeza. Não tem como se sentir confortável na presença de um Deus Santo se eu estiver em pecado. O salmista faz a pergunta: quem subirá no monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu lugar santo? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Santidade é pureza, bondade, virtude, e não a mancha. Talvez a pessoa pergunte: como que pode Deus ser santo, ser bom e promover o pecado, promover o castigo eterno? Deus não pode ter comunhão com trevas, porque Ele tem esse atributo chamado santidade. Nenhuma pessoa que está em pecado, ela está bem, ela está em comunhão com Deus. Pecado nada mais é do que você não andar segundo a luz que você tem. O salmista pergunta: quem subirá no monte do Senhor? Não é de qualquer forma que sobe no monte do Senhor. Pecado não é você parar não é somente fumar, beber, se prostituir, adulterar, seja lá o que for. Se nós não andarmos segundo a luz que temos, nós se tornaremos mais filhos de Satanás ainda do que aqueles que estão fazendo isso com pouca luz. Se você simplesmente não pratica tudo aquilo que você sabe que você tem que praticar, você está em falta. E na verdade, de acordo com a santidade de Deus, não teria problema nenhum para Deus. E na verdade, para Deus continuar sendo santo, Ele precisa manifestar o castigo eterno sobre si. Agora, essa doutrina ela é contrária ao coração egoísta, porque é impressionante como o ser humano ainda acha que seria injusto da parte de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, a Bíblia fala: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Não entende, o ímpio ele não entende que o castigo é proporcional à culpa e ao crime. Mas pensa comigo: se não fosse proporcional, qual seria a forma mais justa e sábia de lidar com a situação? Você sendo juiz desse pedófilo, qual seria a forma mais justa de tratar com esse homem, se não fosse colocar ele atrás das grades? O que seria mais sábio?
Você acha que teria aprovação dos familiares? Você acha que teria aprovação das pessoas? O que seria mais justo do que isso? Se Deus não fosse agir com o inferno, com a condenação eterna, qual seria a outra forma mais sábia? Hebreus capítulo 7, versículo 22 e 25, vai relatar um assunto interessante, porque a santidade de Deus, ela exige tal punição do criminoso. Por isso mesmo, Jesus tem se tornado fiador de superior aliança. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Eu não vou entrar agora em si, no quesito, na questão de que Cristo, ele já pagou essa punição por nós. Mas vamos analisar alguns textos. Colossenses 2, do 13 ao 14 também. A Bíblia diz: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Então o castigo eterno não somente ele é adequado, aceitável, mas ele é necessário. Quanto à questão da aniquilação, primeiro nós falamos então que não é contrário à justiça, não é contrário à santidade, não é contrário à misericórdia de Deus, que ele castiga as pessoas. Em segundo lugar, a morte eterna não é a aniquilação, mas uma justa e permanente punição. Lucas capítulo 13, versículo 28, a Bíblia diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Como que seria a aniquilação eterna da alma? Como que a pessoa deixaria de existir ao mesmo tempo chorar e ranger os dentes? 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9, a Bíblia diz que estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A Bíblia deixa bem claro que aqueles que estarão condenados, eles saberão que estão sendo condenados, o motivo pelo qual eles estão sendo condenados. A consciência de que Deus cumpriu as suas ameaças. Uma das coisas que mais vai atormentar os ímpios é saber e lembrar das oportunidades que eles tiveram nessa terra. É lembrar dos cultos que eles escutaram. É lembrar dos aconselhamentos que eles tiveram. É lembrar dos discipulados que eles tiveram. É lembrar dos livros, dos devocionais que eles tiveram. E agora na eternidade não há mais chance, não há mais expectação, não há mais oportunidade nenhuma de sair de lá. Não há nenhuma palavra que possa tirar eles de lá. E essa mera lembrança na sua consciência, no seu entendimento, será uma das coisas que mais trará sofrimento para ele. Deuteronômio capítulo 7, versículo 10, a Bíblia fala: e dá o pago diretamente aos que o odeiam, fazendo perecer. Não será demorado para o que o odeia, prontamente lhe retribuirá. É necessário que ele entenda o motivo pelo qual ele está sofrendo. Ezequiel capítulo 22, versículo de número 21 e 22 diz: congregar-vos-ei e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio de Jerusalém, como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. As pessoas simplesmente agem, andam, falam, pensam, levam suas vidas como se Deus não existisse. E quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para Nabucodonosor, que Deus foi e puniu ele na hora aqui nessa terra. Nós olhamos também para os dias com a lepra nessa terra. Mas muitas vezes não é assim. A maioria das vezes, a consequência do pecado, ela não vem imediatamente na tua vida. Claro, a consequência da separação, ela vem. Mas pelo fato dessa consequência não vir, você acaba se envolvendo, as pessoas acabam se envolvendo cada vez mais, e um abismo, e outro abismo, e outro abismo, e outro abismo, como se Deus não existisse.
e os alertas vêm, e os pastores vêm e pregam, e os livros vão e gritam, e a Bíblia vai para você, e você simplesmente ignora aquilo, ignora os anúncios, ignora os avisos de Deus, como se Deus não existisse. Como o salmista diz o ímpio no seu coração, não há Deus. E pelo fato de Deus não manifestar nada visível, o comportamento continua igual. Igual. As disciplinas as mesmas. Os pensamentos imorais continuam. As falas sem nexo. As palavras sem fundamento. Os rancores no coração. O pecado oculto continua. Porque Deus não está fazendo nada aparentemente. Mas a ira dele está aumentando. Nós temos essa terra para resolver essa vida. Nós não sabemos quanto tempo nós temos de vida. Você pode hoje à noite morrer. Você pode fechar os seus olhos hoje e amanhã acordar na eternidade. E todos os anúncios que Deus tem proporcionado e providenciado para você serão inesquecíveis durante toda a eternidade. A Bíblia fala no livro de Ezequiel, capítulo 7, versículo 14: toda a minha ira ardente está sobre a multidão deles. É interessante que no final de praticamente todos os anúncios, quase no final de todos os avisos de Deus por meio dos profetas, são encerrados com uma frase: e vós sabereis que eu sou o Senhor. Deus faz questão de deixar claro que Ele é o Senhor. E enquanto nós não nos curvamos a essa verdade, nós estamos correndo um risco terrível. O único motivo de Deus não eliminar uma pessoa que o desagrada nessa terra, eu acredito que é quando tem pessoas intercedendo por essa pessoa. Só que alguns têm mais intercessões, outros têm menos. Eu não sei quantas pessoas oram por mim. Você não sabe quantas pessoas oram por você. Uma vez eu vi uma pregação, eu acho que foi até do pastor Felipe, falando que essa questão de você orar por alguém na tua lista de oração, do teu devocional, que talvez pelo fato de você ter orado naquele dia, Deus prolongou mais um dia naquela vida, dando a oportunidade de mais um dia ela tomar uma decisão. Mas e aquele que não tem ninguém que ora? Ou aquele que tem poucos orando e leva uma vida totalmente desregrada, uma vida totalmente desenfreada no pecado? A Bíblia fala em Mateus capítulo 5, e aqui nós vamos entrar na questão de que a Escritura ensina que haverá diferentes graus de tormento, proporcionais à prática do pecado. Nem todas as pessoas não sofrerão na mesma quantidade de tormento. Não será todos igualmente. O sofrimento não será igual. Mas haverá diferentes graus de tormento. Mateus capítulo 5, versículo 22 fala: eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito ao julgamento. Note a ação e a consequência de cada uma das três pessoas. Estará sujeito ao inferno de fogo. Tormentos diferentes, proporcional ao quê? À luz, ao conhecimento, a quantidade de verdades que você tem. Mateus capítulo 11, versículo 21 e 24 ao 24 diz: ai de ti, Corazim. Mateus 11, 21 e 24. Ai de ti, Corazim. Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles teriam se arrependido, com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros.
Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o inferno. Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para a terra de Sodoma do que para contigo. Sodoma terá menos rigor. O que aconteceu com Sodoma? O quê? Corazim vai ter mais vigor, porque tinha mais luz, mais conhecimento, viu mais. Nós sabemos mais, vimos mais do que Corazim. Nós estamos encrencados se não andarmos segundo a luz de Deus. Se Sodoma foi destruída com pouca luz, o que vai acontecer com o grupo de pessoas do SDC? Que estuda 7, 8, 9 horas por dia de vida, que tem o seu período devocional, que tem 4 horas de aula capela, que memoriza mais de 200 versículos por ano, que tem 3 cultos na semana, que tem discipulado, que tem pessoas do seu lado o dia todo talvez trabalhando, compartilhando com você da Bíblia, e você pode botar, e lá se vai 10 horas por dia talvez de Bíblia na cabeça. Sodoma não tinha isso. Eu não quero de forma alguma te emocionar. O objetivo, quando se fala do inferno, muitos pregadores tentam emocionar as pessoas. Eu não tenho essa pretensão aqui, eu quero te racionalizar. Você entenda isso. Porque por mais que não seja visto, isso é uma realidade. Um dia todos nós estaremos lá. Lucas capítulo 12, versículo de número 47 ao 48 diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou. Nós conhecemos a vontade do nosso Senhor, então se coloque no lugar dele. Nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem foi muito dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. A nós muito foi dado. Eu quero te falar uma coisa: você não está encrencado se você simplesmente ou meramente não fazer o seminário ou for embora do seminário. A questão já não é mais ir embora do seminário. Você está encrencado se você não botar toda a luz que você tem. Deixa eu te falar uma coisa: se você não for um missionário e não gastar os teus dias queimando até o último dia da tua vida, porque é isso que você tem aprendido aqui. Você escuta muito sobre missões e ministério. Eu sei porque eu escuto o que vocês escutam. Se você não colocar em prática isso, você pode nunca mais voltar para a droga, nunca mais sair de dentro do seminário, e mesmo assim ser a pessoa que mais vai receber justiça e juízo no inferno. O que Deus quer e exige é o que está nas Escrituras. E o que está escrito aqui é que aquele a quem muito foi dado, nós, aquele a quem muito foi confiado, nós. Quantos cristãos estão aí afora sem pessoas para ensinar? Quantos na igreja perseguida estão aí que não podem realizar um culto como esse? Você sabe disso. E nós abertamente temos anos atrás anos, após anos, de luz, sendo despejados sobre a nossa mente. Quantas vezes você precisa ouvir sobre você tem que disciplinar a tua vida? Quantas vezes mais você precisa ouvir que você precisa orar e parar de falar sobre oração? Quantas vezes você já ouviu que tem que ler a Bíblia como deve ler a Bíblia? Se relacionar, fazer o melhor do teu próximo. Quantas vezes você já ouviu sobre abnegação, renúncia e ainda a possibilidade do retroceder grita na tua mente? Ai de vós,
Porque muitos com muito menos luz foram muito mais além que nós. Nós temos muita luz, isso é uma verdade. Isso não é motivo de se orgulhar. Isso é motivo de se preocupar e agir, e parar de meramente amar a mensagem, falar da mensagem, postar a mensagem. É viver a mensagem. Deus não está nem aí porque você posta, sabe ou compartilha. Deus quer ver a nossa prática, e além da prática, a intenção da prática. Quarto lugar aqui, dentro dessa questão de a morte eterna não é aniquilação. Eu falei sobre as Escrituras tratam tal castigo como dores e sofrimentos extremos. As Escrituras provam que o condenado saberá por que está sofrendo. A Escritura ensina que haverá diferentes graus de tormento. E é dito que essas pessoas serão lançadas no lago de fogo e enxofre. A Bíblia fala, em Isaías 33:14, os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? Apocalipse capítulo 20, versículo 10, fala: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. A aniquilação seria descanso. Se a doutrina da aniquilação eterna fosse verdade, de que a alma deixa de existir, seria descanso para o pecador. É ruim que Deus vai deixar ele descansar. É ruim que Deus vai deixar ele vai aniquilar ele, simplesmente fazer com que ele deixe de existir. Aí é que vai começar. Lucas 16, 19 ao 31 conta a história do rico e do Lázaro. E a Bíblia deixa muito claro que quando nós morrermos, nós estaremos num lugar, ou no seio de Abraão, ou no lugar de tormento, onde o rico se encontrava. Isso não é o inferno, isso não é o céu. É apenas uma prévia do que acontecerá. A Bíblia fala no livro de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 19, falando a respeito do Senhor Jesus, que ele também foi e pregou os espíritos em prisão. Aonde Jesus foi nos 3 dias entre sexta e domingo? Jesus não andou na terra. Jesus não foi para o Pai. Isso aconteceu na ascensão, na terra, na ressurreição. A Bíblia fala que ele pregou os espíritos em prisão. Foi dar uma nova oportunidade? É claro que não. Aqui não está falando de evangelho, não está falando de boas novas, mas está falando sobre anunciar aquilo que ele fez, e para provar que a morte não poderia detê-lo. Todas as pessoas que morreram estão lá, ou no lugar de tormento, ou no seio de Abraão. Já é tormento, já é paz, mas ainda não é o estágio final. O Hades é esse local, mas quando a Bíblia fala de lago de fogo e enxofre, ela se refere a uma outra tradução bíblica para a palavra inferno, que é Geena, que é relacionada à Bíblia ao vale de Inom. Fora de Jerusalém havia um local que era uma espécie de lixão, um local que era uma espécie de desova, vamos dizer assim, onde tudo que é morto, tudo que é lixo era colocado lá. E aquele local é onde Jesus trata que o verme não morre e o fogo não se apaga. Então, quando ele quer vincular ao lago de fogo e enxofre, Jesus ilustra com esse local, que é o pior local que o israelita imaginaria estar, onde o verme não morre e o fogo não se apaga,
que é o Geena, que é tratado como o lago de fogo e enxofre, também tratado como a segunda morte, como diz em Apocalipse 20:14. Então a morte e o inferno, ou seja, o inferno, a tradução bíblica aqui agora já é Hades, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo, que é o Geena, que é o local da segunda morte. E esta é a segunda morte, o lago de fogo. A primeira morte é a morte do corpo. A segunda morte é a morte da condenação eterna. Apocalipse capítulo 21:8 vai tratar do grupo de pessoas que vai para esse lugar. E eu espero que você não tenha nenhuma desses atributos, né, por assim dizer. Quanto, porém, aos Apocalipse 21:8, quanto, porém, aos covardes, em algumas traduções estará escrito tímidos, mas eu prefiro a palavra covarde, porque tem muitas pessoas que são covardes, que são medrosas, que têm medo de colocar-se à disposição da obra missionária, tem medo de ir a certos lugares, tem receio e preocupação, são incrédulos quanto ao que há de acontecer, tem medo com o que pode acontecer consigo mesmo, ou com a sua família. Quanto aos covardes, aos incrédulos, o grupo de incrédulos é o grupo que não tem fé, que não confia em Deus, desde as coisas menores até as coisas maiores. Qualquer falta de confiança, qualquer ausência de fé, ausência de depositar a confiança em Deus. Se você é incrédulo, não, mas eu sou incrédulo apenas nessa área da minha vida, mas todas as outras áreas eu confio. Você está nesse grupo se você é incrédulo. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 3, versículo 5, que nós devemos confiar no Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes do teu próprio entendimento. Aquele que confia, ele nunca fica inquieto. Ele nunca fica ansioso. Ele nunca fica preocupado, porque ele confia. Ansiedade é quebra da lei. Inquietação é quebra da lei. Preocupação é quebra da lei. Confiança é viver a lei. E viver com ele. Então, os incrédulos, aos abomináveis, que aqui entraria o grupo dos depravados, tem pessoas que são depravadas. Não são meramente pecadoras sociais. Mas se abrir o coração e abrir a mente dela e expor, tem que tirar as mulheres de perto. Ou os homens. De tamanha a depravação que tem no coração. Aos assassinos, e aí você pensa talvez que fisicamente você nunca assassinou ninguém, mas Jesus arrebenta com esse argumento quando ele diz que se você, no teu coração, você pode matar alguém. Quando você tem algo contra uma pessoa, quando alguém faz algo contra você e você não perdoa e você fica todo ofendido. Aos impuros, então eu acredito que aqui é onde nós trataremos da imoralidade sexual, onde todos já foram, são e serão tentados no dia, que é na parte sexual. Ser tentado na parte sexual não é um problema. O problema é quando você cede. E aqui está um dos pecados que mais prendem as pessoas, porque ninguém vê. Está aqui dentro. Mas a Bíblia diz que aqueles que são imorais, aqueles que são impuros, eles serão lançados no inferno. E eles continuarão com esse desejo durante toda a eternidade, sem nenhuma capacidade de suprir ele, acompanhado de toda a separação possível de Deus e toda a ira de Deus ser derramada sobre ele. Aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Mentiroso é aquele que também burla a verdade. É aquele que faz joguinho de palavras para não deixar claro aquilo que é verdade. É aquele que não fala tudo. É aquele que sabe que se falar tudo ele vai ter um problema, então ele evita nem estar perto.
eu nem vou perto dele. Porque se eu ir, eu vou ter que falar algo. No coração ele está mentindo. E ele sabe. Faz um jogo, tem gente que tem capacidade de fazer um jogo de palavras. E ainda dentro de um português correto. Mas que a intenção é para enganar o ouvinte. Mentiroso. A Bíblia fala que o amor se regozija com a verdade. Então, independente do que vai acontecer contigo, fale a verdade. Para finalizar, gostaria de falar que este tormento não é apenas longo tempo, mas absolutamente sem fim. Existem dois grupos de pessoas que não acreditam nisso. O primeiro grupo acredita que o sofrimento será apenas por um longo tempo, mas não sem fim. E o segundo grupo acredita que eles creem na eternidade, mas creem que Deus não cumprirá suas promessas baseado em algumas histórias bíblicas. Vamos tratar disso agora. Falando do primeiro grupo que não acredita que é por longo tempo, a Bíblia chama esse castigo de eterno. Então, nem sempre é claro as palavras para sempre ou a palavra eternidade, elas são vinculadas totalmente à eternidade em si, mas apenas por enquanto o homem viver. Por exemplo, a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. E em Romanos 7:1 fala, Êxodo 21:6 fala que o escravo, ele serviria o seu senhor para sempre. Então não significa que aquele homem vai servir aquele outro homem para toda a eternidade. Eclesiastes 1:4 fala, geração vai e geração vem, mas a terra permanecerá para sempre. Então o termo para sempre aqui não está vinculado à eternidade, mas está vinculado a enquanto existir. Mas quando é relacionado ao inferno, não é mais para sempre, mas para todo o sempre. Ela é somente usada para a eternidade. Como diz em Apocalipse 14:11, e a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre. E Apocalipse 20:10, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Existe um grupo de pessoas que acredita que Deus não cumprirá as suas promessas. E eles usam algumas histórias bíblicas. Por exemplo, Deus disse para Adão que não era para comer da árvore do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comerdes, o que aconteceria? Certamente morrereis. Adão morreu. Sim ou não? Espiritualmente, ele morreu. Fisicamente, ele passou agora o seu corpo a morrer, sim. E alguns diziam, Adão não morreu fisicamente no dia em que ele comeu. Então, essas ameaças de Deus, nem sempre elas são reais. Mas isso é uma mentira. Porque isso foi cumprido espiritualmente em Adão. E fisicamente, sim, Adão, depois do tempo, ele morreu. E outra questão é quando eles usam o argumento da cidade de Nínive. Quando Deus mandou Jonas anunciar a Nínive que ela seria destruída. E nós sabemos bem da história que Jonas foge, Jonas volta, Jonas prega, anuncia a destruição. Jonas, ele não dá uma mensagem de oportunidade ao arrependimento. A mensagem de Jonas é uma mensagem de decreto divino de destruição. Mas Nínive se converteu. E a Bíblia fala no livro de Salmo 51:7, o coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Nínive converte. Deus não pune Nínive. Deus não destrói Nínive naquela geração, apenas 100 anos depois. Deus destruiu Nínive porque eles voltaram para o pecado, mas naquela geração Deus não destruiu. E algumas pessoas usam esse argumento dizendo que, Deus não cumpre as suas promessas. Mas Jeremias 18:7-8 explica referente à situação de Nínive. Jeremias 18:7-8 diz que no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino
para o arrancar, derribar ou destruir. Se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Nínive aproveitou a oportunidade. A grande questão é que nós temos nessa vida, você tem apenas uma vida, você tem apenas alguns anos, e Deus investe tudo que Ele pode investir para que você tome decisões nesses anos. E após a morte não haverá mais possibilidade, oportunidade, ou qualquer expectativa, qualquer esperança de mudança. O missionário João fez algumas perguntas aqui ontem, eu gostei muito, eu peguei o papel para mim também. Vou até passar para os meus alunos lá em Manaus. Mas a importância da autoanálise, ela é real para nós. Eu acredito que quando o salmista fala, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, aparentemente nem ele achava nele alguma coisa. E ele fala para Deus sondar o coração dele e revelar para ele se há algum caminho mau. Você não deve fazer nada para não ir para o inferno. A motivação da tua obediência não pode ser, eu não quero ser condenado eternamente. A grande questão de toda essa história é que o Senhor Jesus, Ele não merece que nós venhamos aí para o inferno. Ele não merece. Porque a Bíblia diz que tudo é para Ele são todas as coisas. Finney fala em um dos seus sermões sobre mordomia que nós não temos o direito de ir para o inferno, porque a nossa alma é dele. Mas Deus, por causa dos seus atributos e por causa de ser quem Ele é, Ele precisa punir os ímpios eternamente. Então eu espero que você analise teu coração, porque Jesus já pagou esse preço por nós. Ninguém mais precisa ir para o inferno. O inferno nada mais é do que toda a ira e toda a separação possível sobre o homem. E Jesus já teve toda a ira e toda a separação possível sobre ele. E o que você precisa hoje é apenas crer que Ele pagou a tua dívida, dívida criada por você. E como o missionário falou aqui ontem, a questão do novo nascimento, e bateu muito nessa tecla, aquele que não for nascido de novo, aquele que não nasceu de novo, ele não vai poder ver o reino do céu. A única coisa que ele merece e deve receber, e nós nem entramos na questão de que todos os justos, como a Bíblia fala, santos, observarão e glorificarão a Deus por ver os ímpios serem condenados no inferno, porque ali é Deus sendo justo, manifestando toda a sua justiça e santidade naquelas pessoas e aplacando a sua ira. Não esteja do outro lado. Imagina você lembrar desse dia. Então não precisa ser assim. Vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado pelos alertas do Senhor. O Senhor continuamente levanta pessoas, fala através das escrituras, fala através dos livros, tantas oportunidades por meio da tua criação, onde o Senhor se revela a nós. É impressionante como o homem é cego. É impressionante como que o Senhor se revela, se mostra, e as pessoas te rejeitam na mesma proporção. Mas eu clamo, Deus, que o teu Espírito possa estar falando com esse grupo, alertando-nos, guiando-nos, não simplesmente para não irmos para o castigo eterno, mas porque o Senhor não merece que nós venhamos aí para o castigo eterno, para que o Senhor receba o fruto do seu penoso trabalho e fique satisfeito, Deus, com a nossa vida, para a tua glória, em nome de Jesus, amém.